Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar de 5 ideias que ganharam do Ibovespa nos últimos 12 meses. E por que esse assunto é tão importante? Devido a um gatilho mental, que a gente também pode chamar de viés emocional da familiaridade, a gente tende a comparar as coisas que acontecem no mercado financeiro, principalmente de renda variável, com 3 grandes indicadores. O Ibovespa, que representa a renda variável por si só, o CDI, que é os investimentos basicamente de renda fixa, né, que é o certificado de depósito interbancário. E eu vou falar também da poupança, né? Por quê? Porque a poupança é o investimento mais popular do Brasil. E tem muita gente aí que pode estar vendo esse vídeo e ainda tá com dinheiro na poupança. E não tem porquê. Então, se você tá na poupança, cara, tu tem que, de maneira urgente, fazer parte lá do MPI. É o meu primeiro investimento que eu te ensino lá a entender o teu perfil de risco e também começar a botar na renda fixa e na renda variável de uma maneira muito responsável. E aí, como todo mundo tem o Ibovespa como uma referência do mercado de renda variável brasileiro, é o índice também mais antigo que a gente tem, eu fico achando que o pessoal só acha que existe Ibovespa, mas não existe. Na verdade, tiveram 5 investimentos bem conservadores de renda variável que renderam mais do que o Ibovespa nos últimos 12 meses, e eu vou falar de uma 6ª alternativa que eu tenho certeza que todo mundo gosta, mas eu já me posicionei contra isso, que é uma grande armadilha, mas eu vou falar só no final, beleza? Vou dar aqui os dados de retorno de alguns ativos, também vou dar o custo. É devido ao alto custo dos investimentos em fundos caros que eu bato muito na tecla que você tem que aprender a investir por conta própria, aprender a comprar suas ações, aprender a comprar seus fundos imobiliários. Mas lembrando, você só compra ação em fundo imobiliário se você for intermediário ou avançado nos investimentos. Se você for iniciante, você não deve comprar ações individuais nem fundos imobiliários, perfeito? Lá no MPI eu explico o porquê dessas coisas. E aí, nos últimos 12 meses, o Ibovespa tem um ETF que é representado, eu vou falar aqui só de ETFs fornecidos pelo Itaú, perfeito? Para você ter mais clareza e mais facilidade também de entender, não é porque eu tenho nenhum tipo de relação com o Itaú. Na verdade, eu não tenho relação comercial com nenhuma instituição financeira, para você ter certeza que tudo que eu te falo tem verdade por trás. Então, o Itaú, ele tem o ETF BOVV11, né? O BOVV11, que representa o Ibovespa, nos últimos 12 meses, ele rendeu 20,93%. Só para te dar uma noção, a poupança nos últimos 12 meses rendeu simplesmente 6,17%. É isso mesmo, 6,17%. Ou seja, quem investiu na bolsa rendeu aí quase 3 vezes mais do que a poupança. E uma vez que você tem esse retorno ao longo do tempo, ao longo prazo, cara, tu tá ganhando muito a mais do que esse investimento conservador na poupança. E a gente acha que o risco do mercado financeiro é só que ele sobe e desce de um dia para o outro, de um mês para o outro. Não é não. O grande risco no mercado financeiro é tu ficar 30, 35 anos investindo e chegar lá no final tu tá pobre. Por quê? Porque tu perdeu o poder de compra, que é o caso de muita gente aí da poupança. E para lembrar, o BOVV11, ele tem um custo de taxa de administração de 0,10%. Você não precisa tirar esse dinheiro do teu bolso para pagar. Ele já vem descontado na cota. Quando você compra o BOVV11, você está comprando próximo de 70 ações diferentes, ou seja, você já tem a diversificação ali automática. Uma outra vantagem dos ETFs é que ele tem uma reciclagem da carteira automático. Você não precisa ficar olhando notícia, você não precisa ficar acompanhando o jornal para saber o que está bombando, o que está indo mal, para trocar na tua carteira de investimentos. E eu sei que para o iniciante, para quem está focado no trabalho, cuidando dos filhos, isso é uma distração que pode ter um custo. Então essa vantagem é muito importante. Então, vamos começar a falar aqui de um concorrente direto. Ou seja, é como se eles fossem irmãos do mesmo pai, da mesma mãe. Também fala do índice amplo do Brasil, que é o índice IBXL. A gente está falando aí das 50 maiores e mais relevantes empresas do Brasil. Ele rendeu 24,29% nos últimos 12 meses, ou seja, maior do que o Ibovespa, e ele tem um custo de 0,05% ao ano. Rendeu mais e é mais barato de manter do que o BOVV11, perfeito? A gente tem um outro também que é referente às pequenas empresas, que é o índice de Small Caps, pequenas empresas do Brasil. Elas têm um potencial de retorno maior do que o Ibovespa, pelo seguinte sentido. Hoje em dia, a Vale, que é a empresa de mineração, é a empresa mais valiosa do Brasil, ela deve ter um valor de mercado de provavelmente 600 bilhões de reais. Então,
Pega uma Vale, se ela for multiplicar por 10 vezes o valor dela, ela vai ter que estar valendo 6 trilhões de reais. Ao modo que uma empresa de 1 bilhão de reais de valor de mercado, caso ela multiplique por 10, ela vai valer 10 bilhões. Ela não vai ter que disruptar a economia brasileira ou a economia mundial de uma maneira muito agressiva. Perfeito? Importante você entender isso. E ele rendeu 22,32%, ou seja, 110% do Ibovespa. A taxa de administração do SMAC 11 é de 0,5% ao ano. É alta em relação ao BOVV, ao PIBB 11? Mas ainda é muito mais baixa do que esses fundos caros aí que você compra nessas instituições que estão só pensando no bolso deles, tá? Toma cuidado, gente. Isso aí é como se fosse uma goteira no cano que está saindo ali de pouquinho em pouquinho em pouquinho, você nem percebe. Mas chega lá depois de 30 anos investindo, eles podem ficar até com a metade do teu dinheiro no frigir dos ovos. Próximo ETF que eu vou falar, ele é referente ao índice de governança corporativa. O código dele é o GOV11, GOVE11, tá? Governança corporativa é basicamente a ata lá de condôminos do teu prédio, né? Não tem as regras que vocês têm que seguir para todo mundo ter voz, para ter clareza no que está sendo feito, transparência. Tudo isso aí está em governança corporativa. E tem o índice das empresas que melhor fazem governança no Brasil, perfeito? E esse índice, ele rendeu simplesmente 23,4% nos últimos 12 meses, também superior ao Ibovespa, representado pelo BOVV11. O custo do GOV11 por ano é de 0,5% ao ano. E aí, tem uma outra vantagem em relação a esses fundos caros aí que você investe. Esses fundos, quando eles batem o Ibovespa, eles rendem acima do Ibovespa, quando esse é o índice de referência, o que eles fazem? Eles ficam com 20% normalmente desse lucro excedente. Aqui nos ETFs, tu não tem que pagar nada para ninguém, tá tudo tranquilo, perfeito? Então, é mais uma vantagem. Vamos agora para o índice de materiais básicos, que é o MATB11, MATB11. Esse aí quebrou tudo. Deu 89,49%. Lá lá. Deu, 4 vezes e meia mais do que o Ibovespa. Esse aí quebrou tudo. Botou todo mundo no chinelo mesmo. E ele custa 0,5% ao ano. Não tem taxa de performance. Também tem aquela história de reciclar os ativos, então se alguma coisa está em alta, ele fica mais representativo, se está em baixa, fica menos representativo. Por trás desse sistema tem uma tendência, né? Então, quanto maior a tendência, as grandes tendências do mundo, você acaba capturando, e eu acho que isso é uma coisa positiva. Mas lembra, toda carteira de investimentos ela tem que ter uma diversificação. Então, você botou aqui renda variável no Brasil, tem agora renda variável nos Estados Unidos. A gente vai usar aqui o índice SP500, que é tipo o Ibovespa lá dos Estados Unidos, tá? São as 500 empresas mais relevantes da Bolsa Americana. E o código para você negociar esse ativo é o SPXI11. Tem um concorrente do SPX11, que é o IVVB11. Então, a diferença do SPXI11 e o IVVB11 é o fornecedor, enquanto o IVVB11 é a do BlackRock, maior instituição financeira do mundo, trilhões, cuida até do dinheiro do governo central americano lá, do Federal Reserve. O SPXI é o concorrente do Itaú. Qual que é a diferença? Enquanto o IVVB11 tem mais liquidez, o SPXI11 ele tem um custo mais baixo. Ele rendeu 29,45% nos últimos 12 meses e ele tem aí uma taxa de administração de 0,17. Ou seja, ele rendeu quase 50% a mais do que o Ibovespa no mesmo período. E aí, a grande sacada é a gente botar renda fixa, renda variável no Brasil, renda variável nos Estados Unidos. Se botar outros países aí, melhora ainda mais, perfeito? Melhora o risco-retorno que a gente tem. Isso é o que os investidores racionais e profissionais eles estão buscando. É isso que eles estão olhando essencialmente. A gente não quer só ganhar dinheiro, a gente quer ganhar dinheiro com baixo risco. E aí eu vou falar daquela surpresinha que eu deixei por último, né? Tem aí na internet uma tara. O pessoal é tarado por viver de dividendos. E eu falo, gente, esse negócio de viver de dividendos é uma ilusão. Por quê? Se você não for capaz de reinvestir os dividendos, fazer a tua bola de neve crescer, o que acontece? Tu tá tirando ali a água da nascente, uma hora essa nascente vai secar. E essa é uma vantagem também dos ETFs. Eles reinvestem aqui no Brasil os dividendos na própria carteira. Ou seja, além de você não ficar ali naquela fissura de gastar aquele dinheiro, você não tem o estresse de saber onde vai botar aquele dinheiro, que é desconfortável para o iniciante, né? E tem um índice
de dividendos na Bolsa Brasileira. E para você comprar esse ETF, você bota o código DIVO11, é o DIVO11. E ele rendeu 15,69% nos últimos 12 meses. Desses ativos todos que eu falei, tirando a poupança, foi o que menos rendeu até menos do que o Ibovespa. E aí, você já tem que ficar ligado. Essa história de dividendo, ela é boa de escutar, mas se tu quer ganhar dinheiro, cara, faz outras coisas, perfeito? E aí, a taxa de administração desse ETF é de 0,5% ao ano, também sem taxa de performance. Então, galera, se você quer que eu me aprofunde mais em cada um desses ativos que eu falei, mostre quais são as carteiras, quais são as ações que tem lá dentro, qual que foi o histórico para mais de 12 meses, vai lá de 24 meses. A gente vai falar também do risco que você correu ao comprar cada um desses ativos. Eu só vou fazer essa série se você escrever nos comentários que você quer, tá? Porque também se você não quiser, para que eu vou fazer? Se você chegou de paraquedas nesse vídeo, se você nem me conhece e você não gostou de alguma coisa que eu falei ou não entendeu alguma coisa que eu falei, você precisa conhecer o meu programa de investimentos para iniciantes, que é o MPI, que é o meu primeiro investimento. Lá, por apenas R$ 9,90, é um valor simbólico, é só para eu diferenciar quem está aqui de curioso, quem realmente quer se comprometer com essa história de investir na bolsa. Se você quer entender isso em 1 hora, por apenas R$ 9,90, eu te ensino tudo que você precisa saber para ser um iniciante, botar tua cabeça no travesseiro tranquilo, sabendo que não tá fazendo besteira. Isso aí rendeu mais de 10 vezes a poupança nos últimos 10 anos, para tu ter noção. Eu tive que ler 10 livros, me dedicar pra caramba para conseguir ser conciso nessa mensagem e direto para te falar isso. Beleza? Eu vou deixar o link do MPI aqui embaixo. Tem um grupo do Telegram lá também para os alunos e tem várias dinâmicas que eu vou desvendando ao longo do tempo aí para você também sentir que eu te dou um over delivery, né? Cara, o cara cobra R$ 9,90 e ainda te dá o over delivery. Só te ule mesmo para fazer isso. Eu tenho até que brigar com a minha equipe às vezes porque eu exagero. Eu gosto muito de entregar qualidade assertiva para os meus alunos. Então eu vou ficando por aqui. Vem comigo, é só o começo e tamo junto. Beijo!